Boa noite. Vamos chegando. Vou colocar aqui. Aguardando. Vamos ver. Tá rolando. Alguém chega por aí, me dá um oi. Pessoas queridas. Ei. Estamos aguardando aqui para começar. Boa noite a quem já tá chegando. Ei, Vanesca. Tá me ouvindo? Tá tranquilo? Tá bom a imagem, cenário? Vai dando aquelas dicas aí. Conseguem me ouvir direitinho? Como é que tá aí a transmissão? Massa, só esperando o Cris chegar pra gente começar. Massa, então dá pra me ouvir direitinho, né? Beleza. Ai, obrigada. A gente tenta, né? A gente tenta. Vamos só aguardar só mais um pouquinho. Que ela vai chegar aí. Oi! Ei, Cris! Opa! Que Estamos bom! bonitas agora, hein? Né? Agora nós estamos prontas. Para falar com esse pessoal querido aí. Pois é, estamos chegando aqui. O pessoal do fórum já está chegando. Estamos Tá bom. nos organizando aqui. Bom, acho que a gente pode, né? Tem 5 minutinhos só do horário que a gente combinou. Uhum. Eu acho que a gente pode ir começando. Vou fazer uma breve apresentação aqui da Cris Ramires, que está aqui com a gente hoje, tá aqui no Fórum de Teatro Maceió. Eu sou Ana Antunes, atriz, para quem não me conhece. A Cris Ramires, ela é produtora e gestora cultural e assessora da Comissão Cultural da Câmara Federal. Cris, queria que você falasse um pouquinho mais da sua história para a gente e falasse um pouquinho mais da sua construção aí política nessa vida. Tá bom. Então, eu quero saudar todo mundo, quero agradecer o convite de vocês de Maceió. É uma honra estar com vocês, tá? E também dizer que a todos aqui que estão participando da gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês também. Bom, Ana, como a gente conversou um pouquinho antes, né? Eu comecei a minha trajetória na cultura foi em 91 em São Paulo. Era um período bastante novo, né? Porque nós vínhamos pós-ditadura.
E na época a Luísa Erundina era prefeita de São Paulo, Marlena Chauí, a grandiosa Marlena Chauí, era a nossa secretária de Cultura, Nossa, e eu era uma garota. Foi assim, foi uma fase realmente de, acho que foi um presente. E na época a gente estava discutindo a construção de um novo Brasil, né? Após aquele período todo de ditadura, de sumiços, de tortura, uma decadência política, econômica. Então, digamos que eu passei ali a ter um gosto um pouco mais pelas coisas que envolvem o universo, não só do trabalho em si, porque eu comecei logo a trabalhar com produção cultural, e num banco de imagens, inclusive, que produzia livros e tinha um banco de fotografias na época, em Chrome, Slide. E ali a gente já começava a discutir a Lei Rouanet, né, que sequer a Lei Sarney passou para a Lei Rouanet. E depois disso, a minha trajetória, ela seguiu na iniciativa privada até 2011, mais ou menos, sempre trabalhando com produção cultural e trabalhando também como voluntária nos princípios de participação social no país. E depois vim para Brasília, né? Fui convidada para atuar no Ministério da Cultura exatamente com participação social. Estive também no Rio Grande do Sul um período com a primeira-dama, no gabinete, ela atuou também na parte de preservação de patrimônio, fotografia. A gente tinha um trabalho muito incrível, que era você pegar o patrimônio tombado, abandonado, que está destruído mesmo, e trabalhar em cima dele com a comunidade local, ver que possibilidade você poderia dar para aquele local e destinar ele, tipo, para educação, saúde, cultura. Eram os três, né, espaços que a gente entendia como um princípio maior social, de bem-estar e de conforto. Isso foi em 2011 a 2014. Nesse período eu morei em 5 estados brasileiros, né? E agora sou de Porto Alegre, depois fui criança para o Rio, depois a minha vida foi uma longa estada em São Paulo, depois morei em Florianópolis um tempo, voltei para Porto Alegre, e de Porto Alegre tive o convite do Juca para vir para o MINC, que um dos princípios na ocasião era a ampliação da participação social. A estrutura base do Ministério seria ampliada e eu fui chamada para esse desafio junto aos demais secretários e tudo mais, é uma equipe muito, muito bacana. E aí nós vivemos tudo isso, né? Do e golpe agora? Fala um pouquinho para a e gente da até Comissão de agora. Cultura da Câmara. Qual é o papel da Sim, Comissão de Cultura, que você faz parte? Como é que é isso? Conta aí um pouquinho. tá bom. Bom, depois disso eu faço questão de citar que eu tive um período que eu me sinto privilegiada. Eu fui convidada, quando eu saí do MINC, para assumir a gestão na Fundação Brasileira de Teatro, Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Dulcina de Moraes foi a primeira dama da arte brasileira, foi ela que lutou na época com Ernesto Geisel para que a profissão de artista não fosse mais de prostitutas e prostitutos, né? Que você tinha Aham. inclusive que fazer exames ginecológicos, né, mensais. Então Nossa, ela que lutou, junto à eu sabia direitaça da na coisa época do da título, mas ditadura essa coisa do braba. exame? Tinha que fazer exames, você tinha que apresentar os exames, é uma coisa assim bem difícil, assim. Isso foi em 37, né? E que foi a nossa primeira ditadura. E Sim. ali, Dulcina de Moraes conseguiu, com seu jeito maravilhoso. A Dulcina de Moraes, ela tinha um trânsito muito grande entre Hollywood, aquela coisa toda, né? Então, e lá já tinha os princípios de uma política realmente de Estado para a cultura, né? E ela trouxe essa experiência, essa valorização de lá, e conseguiu aqui, pela fama que ela tinha, conseguiu conduzir e fazer e transformar, né, mobilizar para que a profissão de artista fosse regulamentada, que tentaram nos tirar esse direito ano passado, né? Então, assim, foi muito especial, Ana, porque foi um período, inclusive eu compartilho com todos vocês, né? A situação é muito séria em função das fundações deixadas pela grande memória da arte e da cultura brasileira. É um patrimônio imenso que o país, né, e que as próprias instituições, mesmo estando consolidadas, nós ainda precisamos avançar um pouco disso. E estando no Dulcina, na época saindo de um período de intervenção judicial, Dulcina ficou 20 anos praticamente numa situação de penúria absoluta. Quando eu peguei a instituição, interromperam o período, dando mais uma chance para o Dulcina, né? Foi a primeira faculdade de artes do Brasil, inclusive, e depois, quando foi construído Brasília, Juscelino, junto com Darcy Ribeiro, convidaram Dulcina para trazer a primeira faculdade de artes do Brasil
para a capital federal, e ela está no centro do eixo monumental. Inclusive, acho que é importante as pessoas que estão nos ouvindo entender isso, porque muita gente não sabe disso. E aí eu fiquei 15 meses no Dulcina, com uma missão quase impossível, porque a gente sofria tudo, assim, desde ter que tirar 16 toneladas de lixo, enfrentar a polícia, a invasão, pessoas que estavam alugando já fazia mais de 6 anos, estavam praticamente morando dentro do espaço. Foi muito difícil, ficamos sem luz, os bombeiros fechando, mas a gente lidou com tudo e consegui entregar a gestão. E tive a honra de ser convidada por Benedita da Silva para contribuir quando ela foi chamada para assumir a Comissão de Cultura. Benedita é muito conhecida pela sua luta, né, inclusive das desigualdades, né, da nossa nação, do nosso povo negro brasileiro, né, Sim. uma mulher que luta pela humanidade, ela luta pelas pessoas, ela luta pelos direitos humanos, humanos de humanidade, né? E ela queria, de fato, fazer um trabalho especial na Comissão de Cultura, em função do cenário que a gente já vinha, digamos, imaginando, né, Ana? Eu acho que todos nós aqui, porque Sim. a própria campanha do governo que está aí, hoje sendo desmoronado, ele já dizia que a cultura não ia ter vez, que nós íamos ser perseguidos e tudo mais, quer dizer, É. alterando o princípio da cultura. E aí, quando Benedita me chamou, assim, foi uma honra, né? Uma honra trabalhar com Benedita da Silva e com Cícera Moraes. Cícera é chefe de gabinete, está com Bené desde a Constituinte. Benedita é uma parlamentar constituinte. Foi a primeira mulher negra, uma primeira mulher a trabalhar na Câmara como parlamentar e a primeira mulher negra a assumir, né, o posto nesse processo de uma nova democracia, uma democracia talvez que ainda é frágil, mas um pouco mais realista para um Brasil, um novo Brasil que estava prometido ali. É uma honra estar ali. E falando um pouco sobre a comissão, Isso. a comissão ela tem a missão, né, de acompanhar as políticas públicas, a legislação, o ato dos parlamentares quanto àquelas políticas. Então, nós temos um trâmite de leis o tempo inteiro, análise, alteração, ajustes, novas redações. Por exemplo, quando a gente fala de CPI, né, são comissões que são organizadas para estudar uma matéria. Sim. Então, o ano passado, a deputada Benedita ela teve à frente da relatoria de duas CPIs, que foi a da Lei Rouanet e Sim. depois a da Ancine, né, que depois acabou transformando no projeto do VOD, que regula o streaming. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, que trata-se especificamente da área de audiovisual. E eu tive que fazer alguns cursos, porque realmente é um mercado muito amplo e tem a ver com legislações de mais de 20 países, tal. Mas é fantástico também saber que o Brasil tem essa capacidade de produção audiovisual. E ali na comissão, a deputada Benedita, nós combinamos, né? A gente fez um planejamento, ela pediu para a gente construir um trabalho fundamentado nas políticas públicas fundamentais para a cultura do Brasil, que mantém o alicerce da estrutura cultural como um todo, e que esse fosse o nosso princípio. Inclusive corrigindo erros dos quais não conseguimos, não tivemos tempo, né, de tramitar e de votar. Então era uma missão bastante especial e do que ela chamou de o Partido da Cultura, né, para amenizar as diferenças políticas, ideológicas, e porque nós estamos falando de cultura e identidade, e a identidade ela é algo que ela é de todos, todos temos, né? E deve ser defendida e preservada como um direito, inclusive fundamental, como prega não só o direito dos homens, mas a Constituição Federal. Guerreira da cultura! Que maravilha ter você aqui. Gratidão imensa, Benedita. Muito, muito orgulho de ter essa mulher lá. Ela é Votaria mil maravilhosa. vezes. É, Hum. hoje a gente veio aqui para falar da lei emergencial. Que babado é esse? Bom, Né? vamos lá. Então Uhum. é a PL 1075. Só para quem quiser depois dar um Google, dar uma pesquisada um pouco mais, a gente vai tentar fazer aqui umas linhas gerais. Vou pedir a quem está acompanhando que quando quiser fazer as suas perguntas, mais para frente a gente vai abrir. Se puder, eu vou pedir para repetir qualquer coisa, tá, gente? Vou contando com a Uhum. colaboração aí também de quem está assistindo,
porque nós estou aqui ensaiando as coisas ainda. Por favor, querida, nos dê umas linhas gerais, assim, o que que é essa PL 1075, né, que está com o nome de Lei de Emergência da Cultura. Isto. Bom, vamos lá. Quando assim, foi muito curioso, Ana, porque em março, no dia 5 de março, a deputada Benedita pediu para nós fazermos uma homenagem à cultura brasileira, em função de todo o cenário que nós vivemos no ano passado, né? Então, eu acho assim, que é importante a gente meio que colocar a cultura nesse papel. Desde 2003, independente da, eu vou colocar, né? Obviamente foi na gestão de esquerda, mas dentro da gestão e dentro dos princípios de Gilberto Gil, convidado para o Ministério da Cultura, ele identificou ali uma série de desvios, inclusive de que as pessoas que trabalhavam na cultura não tinham o princípio e o conhecimento do que era a cultura, né? E também eu já te disse isso hoje, mas assim, a minha visão da cultura, para as pessoas entenderem um pouco o meu papel e o que eu penso, eu vejo a cultura como a cervical de uma nação. A cultura é aquilo que move o corpo, né? Nós temos os nossos os membros, mas o que mantém o corpo estático, justo, funcionando é a cervical. E a cultura é isso, porque ela é o nosso mapa, ela é a nossa cartografia, ela é o que somos, ela é o registro de uma sociedade e no seu território, né? E eu não vejo nada mais forte do que isso. Inclusive, lembrando um pouquinho na época de Mecenas, na época de Roma, né? Mecenas, inclusive o mecenato veio disso. César não andava sem Mecenas do lado, ele era o ministro que conduzia, era o ministro da cultura já na época do grande Império de Roma, porque ele via tanto a ser conquistado, e sem você identificar a base cultural daqueles lugares, você não conseguiria expandir nem se tornar um grande império. Então, para você ver qual a grandeza da cultura, que ela não se resume num evento ou num show pronto, como se isso fosse comprado. Quer dizer, a pessoa nasce, estrela, né, roteiro, aquela coisa do palco, ele monta assim, um piscar de olhos. Não. Existe segurança, existe critérios, existe engenharia, existe técnico de luz, existe a dona Maria, existe a dona Lisete, que faz a comida pra gente, que cuida da gente, tem o rapaz da segurança, tem o brigadista que cuida de todo mundo. Então, São assim, muitos existe todo um trabalhadores envolvidos, princípio. né? Milhares. Então, vindo já para cá, assim, eu acho que é importante a gente botar esse contexto, né? Isso é cultura. Aí agora a gente chega aonde estamos, né? E, então, quando começou todo esse cenário, e em função da gente ter um diagnóstico da cultura, em função, né, de estarmos à frente da Comissão de Cultura, eu digo nós, porque eu digo todos os assessores, os parlamentares, né? Assim, digamos que nós nos tornamos uma grande família para lutar por um tema, né? Mas a partir dali existia um diagnóstico do que viria, obviamente, a gente já sabia o que viria deste governo, que não existia planos, como também não existe plano para educação, para a saúde, o que tem é um desmonte, uma desestruturação de todas as instâncias da pátria Brasil, né? Há um projeto de enfraquecimento e todos nós, obviamente, vamos ter que pagar de alguma forma por isso. Mas a partir daí, quando começou esse princípio, eu acho que é importante a gente frisar aqui também que no Congresso Nacional, quando chegou a equipe dele, daquela viagem dos Estados Unidos, que todos estavam contaminados, Brasília tinha 20 contaminados na segunda-feira, dia 11 de março. E quando a equipe dele chegou e não fez os exames protocolares para poder adentrar as instâncias do Congresso Nacional, contaminou os demais colegas. Eu estava resfriada, eu estava doente e eu tive que me afastar. E fiquei em casa agoniada, né? Tudo acontecendo, Covid, coronavírus, o mundo parando, a Itália é um caos, a China estava no pico, milhares e milhares de pessoas. E aí eu falei, gente, e a cultura? Porque daí já começava a se discutir a renda básica, né? Sim. Que era um projeto do Suplicy, um projeto de 30 anos, né, do senador e do deputado Suplicy, e aí e a cultura. Aí começamos a fazer um estudo. Eu também sou muito curiosa, sou uma pesquisadora, e como se, gente, como é que a gente vai amparar isso?
Aí nós vimos no artigo 216 da Constituição, Ana, que os fundos eles são vinculados aos entes federados. Não, nós não conseguimos aprovar, mesmo com a expansão do setor cultural, com as leis garantindo políticas públicas, criando políticas de Estado, não conseguimos, em 14 anos, construir uma base estrutural para que a cultura pudesse, de fato, chegar ao patamar do qual ela é. Né? Porque ela é, independente do que você faz. Se você corta, é que nem bambu, ele não quebra, ele volta, porque a cultura é vida, a cultura somos nós, né? Entendeu? Só se você matar o povo, botar outro, porque deve ser uma outra cultura, mas vai ter outra cultura, Mas vai ter né? cultura de qualquer jeito, né? Mas vai ter cultura, aí não tem jeito, cultura não vai acabar. E aí, aí a deputada Benedita disse, Cris, vamos fazer o seguinte, agora eu não posso mais voltar para Brasília, porque ela não podia, né? E é uma grande guerreira que está com 78 anos, Benedita. E aí ela disse, vamos, temos que pensar alguma coisa para a cultura. Ela já estava trabalhando num projeto para as empregadas domésticas, que é a grande luta né, dela. Sim, Além, uma delas, né? sim. Porque tem a questão das doulas, dos partos, humanização, do trato da mulher na medicina. E eles estão mexendo nisso, tá, Ana? Isso também faz parte do plano de desumanizar a nossa pátria. Aí eu disse, olha, deputada, eu comecei a fazer uma pesquisa, porque estou em casa agoniada, doente e tal, tomando antibiótico, febre, aquela coisa toda, com medo de estar com o bicho, mas a cabeça não parava. E começamos a construir. Ela disse, olha, Cris, eu quero um projeto que dê essas linhas gerais. Então, o projeto 1075, ele vem hoje com apensos, né? Porque todos os projetos é uma prática legislativa. Sim. O projeto que é primeiro protocolado, ele, digamos que ele é o carro-chefe. Aí todos os projetos demais que têm o mesmo tema, que tratam do mesmo assunto, eles são apensados, né? Apensados, eles são como se fossem assim, inseridos para um estudo geral, para isso tudo virar uma coisa só. Porque imagina, 513 deputados. Sim. Cada um cria um projeto do mesmo tema, nunca vai dar certo. Então é muito bacana porque você faz uma grande compilação. Eu, particularmente, sou doente por base de dados, adoro, estou apaixonada pelo legislativo, nunca tinha atuado no legislativo. Mas é muito bacana, gente, por favor, se interessem pelo legislativo, assistam às sessões de projetos de interesse de vocês, porque é bacana, você conhece as pessoas e assim, te emociona. Digamos que é uma novela ao vivo, é a tua vida sendo julgada É a ali. A novela da gente tem que construção da entender isso, nossa vida, né? Porque o da legislativo ele nossa vai dar as nossas vida. rédeas, né? Tudo. A água que você bebe, o café, a hora que você acorda, o lençol é lei. A Se água, tem ou banheira, se não descarga tem, é né? lei. Tudo é lei, Ana. Tudo é lei. E tudo é política. Não tem jeito. Amamentar é política. E eu estou fazendo gestão pública, aprendi isso. Toda relação humana, que um tem um poder do outro, a mãe ao filho, né? Quem tem o peito, ou seja, quem tem o saber, isso é política. A troca do meu conhecimento com o teu é um ato político. Então a gente tem que se apropriar um pouco mais. E aí a deputada pediu em linhas gerais o seguinte: que nós construíssemos um projeto que ele tivesse uma, digamos, uma função de resguardo e salvaguarda da cultura brasileira em dois formatos. Eu vou colocar o formato primeiro, que seria o formato de auxílio emergencial, que Sim, é a consideração da renda, né? Então, digamos que seria um recurso direto passado pelos entes federados, ou seja, hoje o executivo está confuso, nós não podemos confiar que ele vai acessar a base, até sim. porque as instâncias de participação social, como você também já havia comentado, que vocês estão organizando isso aí, né, no Alagoas, a questão dos conselhos, do fórum, de ter uma lei regulamentada, ou seja, estruturar o sistema estadual e municipal de cultura, isso tudo. Então, a partir daí, nós não vamos ter que fazer um projeto que os entes que conhecem a situação real, já que as políticas públicas não estão vigentes, os cadastros estão defasados, vão ter que, os entes federados precisam de reforços, porque as pessoas estão desamparadas. E Sim. aí, então, o projeto tinha esse princípio de criar a renda básica da cultura, na ocasião de um salário mínimo, o que hoje não é possível mais lutar, porque já foi, digamos, alinhado, né? Houve um acordo para aquela aprovação dos R$ 600, porque era 200, que todos aqui que estão nos escutando lembrem disso, era R$ 200. Nós conseguimos avançar essa renda, que deveria ser de um salário mínimo pela lei, tá? Sim. Mas estamos em R$ 600.
E também construir uma subsistência para os espaços, microempresas, as comunidades, né, digamos, os colegiados organizados da sociedade civil, representações autodeclaradas, que são validadas pela Lei Cultura Viva e também pelas demais políticas públicas desenvolvidas na ocasião pelo Ministério da Cultura. E a outra parte, né, de apoio e de auxílio ao setor, que seriam as medidas emergenciais para agora, trata especificamente dos projetos culturais, que possibilitaria uma prorrogação de prestação de contas, de você ajustar, né, como a gente também estava comentando, aí no Alagoas, aqui no Distrito Federal, quantos editais, o próprio SESC tinha uma programação todo feito parte pela Lei Rouanet, e além da censura que houve toda uma interrupção numa agenda cultural, numa programação mundial. Nunca foi interrompida nenhuma Olimpíadas. Na época de Hitler teve as Olimpíadas, na qual um negro venceu, inclusive, né, a corrida, os 100 metros rasos. Então, quer dizer, como que você... Parou tudo, parou Fórmula 1, parou o campeonato de tênis, parou tudo. O mundo parou por causa do Covid. E então, é justo que as instâncias governamentais da União, em toda a sua Estados, municípios, Distrito Federal, tivessem uma possibilidade de flexibilização termos com o governo federal, né, termos de cooperação técnica, acordos, editais e fomento. Nós sabemos que muito pouca coisa foi feita. O Ministério não ganhou, a Secretaria Especial de Cultura não gastou nem R$1 milhão. Então, quer dizer, não executou. Isso é uma vergonha em termos de gestão, tá? Para vocês que estão nos ouvindo, saibam que um gestor tem um orçamento, não executar é uma vergonha, porque tem pessoas que estão aguardando aquele recurso. E isso não é mamar, isso não é mamata, isso é trabalho. Todo mundo recebe recursos do governo. Os bancos receberam 1 trilhão, os bancos privados, 1 trilhão e 300 milhões. Nós estamos pedindo 3 bilhões para amparar 5 milhões de trabalhadores. Entendeu? Não é nada, nada comparado ao que um banco precisa. Cris, então, a lei veio com esse princípio, sim. Diga. Eu acho que é bem importante a gente entender, né, todo esse processo, entender como é que as coisas acontecem, como que historicamente isso se fundamenta, né? Foi falado aqui, né, pelo Hudson, que estava acompanhando, né, perguntando por que o governo nos vê, né, com tanto medo, né? Eu acho que a contextualização histórica que você fez ajuda a gente a entender um pouco, né? Se lá em Roma já se via a necessidade de se ter, né, um secretário de cultura, e a cultura é realmente essa espinha dorsal, né, do nosso país, da nossa construção. Então, é claro que a gente é muito forte, por isso eles têm medo, né? Por isso eles querem nos calar, por isso eles nos abafam, isso, né, fica bem aí. Eu queria só que a gente fizesse um resuminho para esclarecer quem é que está nos ouvindo, as duas linhas de ação, né? A gente tem uma ação de auxílio direto dentro da PL 1075, né, que é um auxílio diretamente para os artistas. Teve uma pergunta aqui, perguntando se são para todos os setores artísticos. Sim, são para todos os setores artísticos. Para todos os setores. Para todos os artistas, E aí a gente vai ter um auxílio direto, com renda emergencial, manutenção de espaço, né? E 20% dessa verba destinada a editais e prêmios. A gente vai ter um outro bloco que trabalha num auxílio indireto, que aí seriam linhas de créditos, né? Seria a vedação de prazo. Isso. Prorrogação de prazo para quem tiver com algum projeto aprovado para prestar conta, isso. Suspensão de tributos, né? E vedação de corte de luz, internet, água, gás, telefone. Então, essa lei, ela vai para o sujeito e para os espaços, né? Isso. Aí, dentro dessa configuração, assim, desse resumão que eu fiz aqui, como é que eu queria saber, assim, aí você estava antes falando já disso, né? Que como a gente não tem uma estrutura, inclusive a nossa secretaria especial estava no limbo até ontem, né? Agora ela está, você estava até me contando aqui mais cedo, que agora finalmente a gente tem um lugar, então a Secretaria Especial de Cultura agora ela está no turismo. Mais ou menos.
Mais Ai, ou meu Deus. menos, Ana. Ai, meu Deus. Peraí, Eles dividiram. vamos terminar uma Vamos, bomba de cada vez, que ainda vamos, tem as bombas de hoje, vamos, né? O Guedes aí, vamos, essa vamos. reunião dolorosa, né? Enfim, vamos tentar só concluir essa parte Sim, sim, em vamos, linhas vamos gerais para a concluir. gente entender como é que, então, Alagoas consegue acessar isso, né? Tá, Como é isso. que a gente consegue trazer esse dinheiro aonde que os artistas se colocam, onde que a gente faz pressão. Eu queria entender Vamos esse lá. mecanismo, assim, de uma maneira simples e direta, para que a gente enxergasse Uhum, além da forma de se organizar como sociedade civil, né, que dentro dos sim. fóruns, dentro do conselho, né, cobrando os parlamentares que estão lá, elegendo agora que a gente vai ter, né, eleição, elegendo pessoas que nos Uhum. representem. Então, além disso, agora, nesse momento, como que a gente faz, sendo, lembrando, gente, uma coisa, vai ser votado dia 26 na Câmara, da Câmara vai para o Senado, do Senado se cair alguma coisa, volta para a Câmara, vai para o Senado. E aí depois ainda temos que contar com o Biruliro assinar. Se o Biruliro assina ou não, a gente não sabe. Então, assim, É, temos um monte de questões aí até tem, que se tem, realize. tem. Mas vamos pensar que a gente consegue, que pressão Ao que a gente faz projeto. agora, Sim, e como a sim. gente viabiliza acessa essa verba. Acho que são duas questões Tá, importantes para a gente. são. Então vamos lá. O projeto de lei, a princípio, acho que é importante vocês que estão ouvindo compreender. Nós gostaríamos que o projeto de lei ele tivesse, digamos assim, que ele fosse um pouco mais romântico, um pouco mais realista com a, inclusive com a forma da, né, de como ele é escrito. Porém, o momento requer medidas emergenciais pontuais. Portanto, nós tivemos, né, que realmente ajustar valores, termos, mecanismos. Então, um projeto, ele tem que ser, esse projeto de lei, ele teve que ser muito técnico, muito legalista, porque o que nós temos são as leis que nos amparam, até para considerar todo esse trâmite que você está dizendo. Nós temos na Câmara Federal, que é a Câmara dos Deputados, né? Ela tem 513 deputados, hoje a oposição são 130. Então, todos os projetos de lei, nessa medida, nós conseguimos ontem encaminhar a proteção dos povos indígenas. Então, precisa de uma série de mecanismos e de leis vigentes para que ampare esse projeto de lei. Então, quer dizer, para a gente chegar, por exemplo, nós queríamos dar um salário mínimo, não foi possível, porque já Sim, foi acordado que a lei, assim, nós não tiraremos mais do que R$ 600, e aquelas regras para mulheres que têm 2 filhos, não conseguimos sim. colocar os homens que são pai solteiro também, né? Mas ele existe uma série de avanços nesse projeto de lei que ampara de uma forma geral. Qual é o mecanismo que disso chegar até vocês? A partir do momento que esse projeto for aprovado e que ele chegar a veto presidencial, existe uma possibilidade, ele vetar. Nós já sabemos que é muito 100%, 99% que ele vai É. vetar. Mas aí volta para a Câmara e a Câmara rompe o veto dele, tá? Aí vai ter que sancionar, obviamente, com mecanismos. Nós não sei se nós vamos conseguir o 100%. Acho que é importante a gente ter essa consciência de que tudo que a gente conseguir vai ser muito bom, porque nós não temos nada, nenhuma lei que proteja, que defenda. E aí algumas pessoas perguntam assim, Ana, que eu acho importante te colocar, por que a cultura é diferente dos outros trabalhadores? Não, não é. Acontece que a cultura, ela faz parte de profissões, como a dos pescadores artesanais, que têm profissões sazonais. Então, a cultura, ela não tem uma agenda relacionada ao médico, ao engenheiro, né, ao técnico. Mesmo que o técnico de luz trabalhe em 20 projetos, ele não tem um emprego fixo. Ele tem um emprego que trabalha por demanda. Então, nós estamos na área do prestador de serviço. E, obviamente, a grande maioria da cultura, porque nunca conseguimos avançar, apesar da gente conseguir conquistar um MEI, nós nunca conseguimos avançar sobre a profissão. Então, por exemplo, os mestres e mestras, né, os profissionais que perderam editais agora, mas que têm casa própria, que têm uma condição de vida um pouco mais digna. Então, quer dizer, essas pessoas não se enquadram para esses programas que atendem uma população em vulnerabilidade social. E existem critérios da cultura, como um prêmio de mestres, né? Tu não vai chegar, assim, até você regulamentar a receita, a fazenda, para reconhecer aquele mestre, se aposentar como mestre do conhecimento. Quer dizer, isso é um outro mecanismo. Então, as pessoas precisam compreender que a cultura, ela trata-se da vida humana, do conhecimento humano. Então, tudo isso requer
alguns mecanismos um pouco mais, digamos, específicos, que abranjam esse princípio. A partir do momento que esse projeto sair, o projeto diz o seguinte, que o governo tem 15 dias para fazer o recurso chegar nos estados e municípios, tá? Sim. Foi feita uma divisão pelo Fundo Patrimonial dos Estados e pelo Fundo Patrimonial dos Municípios. Como eu te disse, o projeto ele teve uma base legalista. Nós pegamos as leis vigentes, inclusive a lei da Santa Casa, a própria lei da 873, que teve parte vetada, os acordos que foram feitos ali em bancada. É importante as pessoas entenderem que normalmente esses acordos eles não precisam de dinheiro. Eles são acordos honestos, eles são acordos de que um partido, ou, por exemplo, a direita, ela tem uma visão sobre o nosso setor. E a oposição apresenta a justificativa, negocia, conversa para que eles votem a favor. E isso, necessariamente, você não precisa fazer trocas, né? Você pode convencer, porque todos vão ganhar, né? Dentro daquela região, daquele deputado, existe as moças da beira do rio que fazem os barros, né, que é reconhecido internacionalmente. O artesanato é uma política fantástica, econômica, mundial. O Brasil é reconhecido também pelo artesanato, não só pela música. Então, você precisa ter não só esse amparo, mas essa identidade e fazer com que esse parlamentar compreenda isso. Eu já vi aqui também que as pessoas estão perguntando como fazer essa mobilização, nós vamos chegar lá. Isso. Então, saindo esse dinheiro, ele vai para os estados, tá? Aí, as regras para os municípios menores, que nós colocamos de acordo com o Fundo Patrimonial, Ana, porque existe uma questão da georreferência né, dos estados e municípios. Existem estados e municípios que já possuem, como você mesmo comentou, vocês aí em Alagoas, vocês conseguiram, né, avançar na questão da lei, então, regulamentaram a lei do Sistema Estadual de Cultura. Pô, que massa! Isso é fantástico, porque com certeza vocês terão mais facilidade, já existe uma estrutura. Os municípios e estados que não têm, que eu realmente não identifico, pelo que eu me lembro da tabela, que eu leio quase sempre, 98,9% dos estados brasileiros estavam já devidamente, tinham aderido ao Sistema Nacional de Cultura, o que facilita, né, a pactuação federativa, eu digo, no repasse de orçamento para a cultura. Porque esse orçamento ele faz o seguinte, ele tem uma unidade orçamentária, que é o Ministério do Turismo agora. O Ministério do Turismo designa o orçamento da LOA 2020, que é o orçamento da União para a cultura. Sim. A partir dali, nós temos o orçamento de guerra. Então, nós temos a identidade das políticas públicas e, a partir daí... eu não acredito que o vizinho vai furar agora. Eu peço desculpas. Ah, não é possível! Não, nem eu. Vou pedir pro meu filho subir. Fala com ele, querido! Pelo amor de Deus. Aí... Bom, aí... Pra te ouvir, sai da unidade, vai para a Casa Civil. O Guedes sanciona, cria os mecanismos, como ele fez com a Caixa Econômica. Dali, estados e municípios se preparam para receber esse recurso, tá? Com certeza, Ana, assim, eu não posso dizer para vocês agora como é que vai ser isso, esse mecanismo, porque existe a pactuação federativa já vigente. Só que os acordos para repasse, você pode, eu não sei se é que vocês não assistem às sessões, mas quando foi aprovado o orçamento de guerra, o repasse para os estados e municípios foi aprovado imediatamente. Então, é um projeto que foi trabalhado durante 3, 4 sessões. Ontem ainda foi votado, ontem ainda ficou o dia inteiro trabalhando nisso. Sim. Então, essa regulamentação, para ser justa aos estados e municípios, tanto que teve a reunião de governadores, né? Eu estava lendo há pouco tempo o relato da governadora Fátima Bezerra, que eu achei bacana, ela relatou tudo, contou os detalhes, foi muito bacana para a gente entender como é que é a relação com esse cara. Porque, assim, é sempre muito difícil se imaginar alguém se relacionando bem com essa pessoa, né, com essa criatura, porque isso não pode ser pessoa, com todo respeito. Mas, a partir dali, então eu acho que nessa votação, nós vamos ter... O barulho está incomodando? Dá para te ouvir. Não? Então tá bom. Ele fica de fundo, mas dá para te ouvir. Se você quiser continuar. Tá bom.
Tá. Então, aí, a partir daí, eu acho que nesse processo da votação desse projeto, nós vamos ter ajustes desse repasse. Eu prometo compartilhar com você, faço um relato, encaminho para vocês e digo o que está acontecendo, tá? Eu Tá. faço isso sempre, é o meu trabalho, faço com um orgulho de poder contribuir e também passar para vocês. Porque a gente dizer que tem um formato fechado, não tem. Esse projeto, ainda mais esse tema, ele é um tema polêmico, porque é isso como você falou, ele trata de conhecimento, ele trata de pensamento, ele É. trata de reflexão, ele trata de crítica, né? Então, Tudo que esse ele governo não quer é um projeto abafar, tudo que não, que é né, não deve abafado. E acontecer. não deve acontecer. Então, a partir daí, Ana, a orientação técnica, inclusive como militante da cultura, é o seguinte: a sociedade tem que se organizar. Sim, Nós temos o poder. Então, o fórum, você ouvia do fórum de teatro. isso. Fórum, pega os editais. Esse edital não funciona, faça uma minuta, pede uma audiência, sabe? A gente Então, isso vai, foi vai no feito. Facebook. Isso Oi? foi feito. Isso foi feito. A gente fez, a gente conseguiu, dentro, assim, é porque daí tem a escuta do outro lado, tem a abertura, mas a gente está pressionando, né, dentro do que a Sim. gente está conseguindo, a gente já entendeu que esse é um caminho. Eu queria só que você ressaltasse um pouco, porque estão circulando umas listas, né, Uhum. com os e-mails dos deputados federais, né, para Ai, que a sim. gente pressione. Aí eu queria saber como é que seria, se você tem alguma indicação de como fazer essa pressão, é individualmente, é um montante, como que você, se tem alguma coisa que você acha que pode ser efetivo? Porque eu acho que nesse momento, como a gente ainda Sim. está no trâmite e a gente não consegue, né, visualizar como é que vem esse dinheiro, a gente vai ter que ver isso aí depois, Uhum. né? Então não é uma coisa que a gente consegue agora falar sobre isso. Então, o que que a Sim. gente É pode bom ser fazer agora? articulando, né? A Tá. sociedade civil, minimamente organizada e individualmente também, cada Uhum. artista, né, mandar esses e-mails. Mas você tem alguma indicação? Como é que é isso, assim? Olha, hoje, assim, o que está sendo organizado é, sem a mobilização, não funciona. A Não deputada vai ter. Benedita, inclusive, em todas as lives, ela está numa agora também, ela disse que, assim, o parlamento funciona sob pressão. Sem a Sim, pressão social, não existe política pública verdadeira. Tem que pressionar. Então, eu até posso te isso. encaminhar depois uma lista, você pode divulgar de todos os parlamentares e das lideranças, tá? Eu acho que E foi a vou mandar Tânia, se eu não me carta. engano. A Tânia, se eu não me engano, que trouxe para ataque. Eu, inclusive, já compartilhei lá Sim, no fórum, a já gente já está com compartilhou, uma eu lista bem também extensa. salvei. Mas se você É puder isso, partilhar manda de novo, que carta, aí a gente pode fazer, pode ser compartilho. que tenha um nomes que não Sim, tem, enfim, né? Fazer aquela. tá. E É então eu assim, útil. a pressão mesmo, a carta, quem tem acesso a parlamentares, ligar, pedir. Porque eu acho assim, eu acho que a gente precisa montar, eu estou vendo aqui uma frase que está parada, que diz o seguinte: queridas, como a cultura pode contribuir para tirar o país desse buraco civilizatório? Então eu acho o seguinte, Ana, agora esse é o momento. É o momento de mostrar para as pessoas o nosso trabalho, as nossas vozes, que somos seres humanos, que trabalhamos, que a Isso. nossa arte, né, que o nosso produto é o bem-estar, é o conforto, é o livro, né, é a música, é o rádio que você liga, é a televisão, é a série, né, é o YouTube. Quer dizer, nós Sim. estamos em todos os lugares. É o livro da criança que você lê antes de dormir, né? São as poesias que você canta, é o amor ali exposto em todas as formas de arte, a crítica também. Então, quer dizer, eu acho que a gente Garantindo, né, precisa a furar saúde essa mental. bolha. Sim, eu lembro na época, até voltando assim ao Dulcina, né? Quando começou aquela coisa da campanha em 2018, aí eu olhava e dizia assim, gente, vocês trabalham nas artes, vocês vão perder o emprego, vocês não estão entendendo, isso aqui está falando de vocês, porque as pessoas às vezes não se entendem parte daquele contexto, sabe, Ana? O que Sim, nós estamos fazendo aqui é um processo de político para a luta de um sim, setor com que envolve certeza. 5 mil pessoas, 5 milhões de pessoas. E outra Milhões, coisa, eu tenho um filho. Então eu sou dois. Você pode ter a Sim, sua companheira, seu sim, companheiro, é mais dois. Então é uma família, né? Eu tenho amigos que estão tendo neném em casa porque não pode ir para o hospital, que tem 3 crianças e o cara está sem trabalhar, porque ele é fotógrafo, ele precisa ir para a rua. Ele documenta patrimônio, ele não pode.
Entendeu? Então, quer dizer, não é um setor que não quer trabalhar. O setor cultural Forma nenhuma. não pode trabalhar. Então, quer dizer, E você é responsavelmente, interrompido. né, a gente responsavelmente está cumprindo, Sim, né, as para cumprir, mas não indicações. pode. Como é que você vai Claro, fazer um show, Ana? claro, Porque você sabe disso. A gente responde, gente, aqui vocês que estão nos ouvindo. Quando a gente claro. põe alguém para tocar com violão na praça, a gente responde pela segurança de todos vocês. Se Sim, acontece alguma coisa, a gente tem que ter uma ambulância que leve vocês para o hospital. A gente sim. tem que ter alguém que acompanhe e ligue para sua família. Tem que Então ter não uma é uma licença para estar brincadeira. ali, né? Tem toda uma estrutura envolvida. Exatamente. É. Vanessa, Exatamente. Então, assim, só para concluir essa parte do por projeto de favor, lei, por né? O favor. projeto vai ter esse trâmite, tá? E agora é isso, é a mobilização local, é Sim, mandar as cartas, é fazer vídeo. Tudo que eu estou recebendo, a deputada Benedita está encaminhando para o presidente da casa, tá? Nós fizemos vídeos também, fechou hoje, não cabe mais, porque recebemos muito, para mostrar a cara e a voz da cultura brasileira mesmo. Então é isso, isso é a mobilização. Mas eu tenho mais uma recomendação: assistam às sessões. sim. Assistam, câmara.leg.br, é muito bacana, vale a pena. Ontem, a Joênia, que é a deputada indígena, defendendo, ela foi a relatora do projeto dos povos indígenas, ela lendo. Gente, é uma aula de história. Aí você ouve cada parlamentar. Isso é cidadania. Isso é exercer cidadania. Isso é ser patriota. Porque você está vendo uma coisa, vocês aí do Alagoas, tem várias questões que são discutidas. Tudo que impacta em recursos que vai para estados e municípios, vocês serão impactados. Então é Sim. importante a gente aprender um pouco mais e se apropriar, né? Ocupar esses espaços e se ver lá. Eu estou fazendo gestão pública, eu quero ocupar sim. Eu tenho, né, o meu crush, vamos dizer assim, ele está fazendo direito. Porque ele disse, depois que ele viu o que a família dele é de advogados, o Sérgio Moro fazendo como juiz, ele disse, isso é uma vergonha. É. Isso não é um juiz, isso não é justiça. E como você muda isso estudando? Ele voltou para a faculdade, ele tem 2 faculdades e está fazendo agora direito e vai assumir, está estudando para assumir um cargo que possa ajudar a nossa comunidade, o nosso povo. Então, eu acho que isso é um princípio também, que a gente começa por esse projeto, que ele vai nos dar uma perspectiva de lidar com um período muito difícil. Sim. Uma outra coisa que é importante dizer, o projeto ele é retroativo, a previsão dele é que seja a partir do dia 1º de maio. Então, quando a pessoa receber, ela vai receber os recursos a partir de 1º de maio, Ah, que bom. tá? E É. concluindo sobre o repasse, eu acho assim, ó, nesse momento, gente, vocês que conhecem muito melhor o estado, o município de vocês e as capitais, já vão construindo, já vão desenhando, já façam um modelo de repasse, quais os setores. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos um edital regionalizado, porque tem regiões. Aqui no Distrito Federal, quem não conhece, tem o plano piloto, que é onde é a Brasília. Mas existem as regionais administrativas, que são de 36 áreas, né? A estrutural, tem lá as áreas mais isoladas do cruzeiro, que é crime, é miséria, é fome, é a periferia, as pessoas são ignoradas pelo poder público. E nós, a cultura, sabe quem é que vai, quem resgata, quem tem as minas, tem elas por elas, tem a galera, tem a Casa Cotirene, na Ceilândia, que não só recebe as mulheres para, tipo, você apanha, você sofreu violência, seu filho, pelo seu parceiro ou pela sua parceira, elas te acolhem, você tem comida, você tem um computador para trabalhar, né? Você pode fazer arte, artesanato, elas querem estruturar uma sala de costura para você aprender e poder costurar. Então, quer dizer, a cultura abrange esse universo como um todo humano, né? Então, aqui nós fizemos os editais regionalizados, porque daí você tem como atender esses espaços que, por exemplo, não tem como construir um edital, não tem como criar uma comissão para organizar, mas você tem um edital que o Distrito Federal, como, por exemplo, o Estado pode fazer isso, para os municípios que não têm estrutura cultural ou nem equipamento cultural, pode criar um espaço que ampare aqueles grupos organizados, por isso que dentro desse fomento, né, dentro desse auxílio direto, ele é que ela fomenta uma perspectiva econômica futura de retorno social. Então é Sim. por isso que eu tenho evitado usar essa palavra nesse sentido, nesse projeto especificamente, porque esse projeto não é um projeto de fomento cultural, é um projeto de amparo social. Ele tem um contexto social de uma medida de emergência.
Então as pessoas não podem criar assim esse equívoco, sabe, de já querer dizer que a gente está querendo se aproveitar do momento. Não é fomento, é justiça. As pessoas Sim. precisam desse auxílio neste momento. São trabalhadores, né, que precisam ter esse auxílio como os outros trabalhadores todos também, e pelas peculiaridades, né, da nossa categoria, precisam ser olhados de Sim, forma diferente mesmo. precisam. Só fazendo um pequeno resumo para quem chegou agora, eu vou passar para o fórum um resumo Uhum. aqui da lei para ter todos os pontozinhos direitinho. Né? A Uhum. gente, nesse momento, não tem, né? A Cris acabou de esclarecer para a gente não sabe como virar esse recurso, ele sendo aprovado, né? Então, por qual caminho que ele virá, né? Então, a gente Ele vai para os entes, ele vai para os estados sim, e municípios. vai chegar nos As estados e municípios, proporções mas como ele exatas a vai gente não chegar? sabe ainda. Isso. Isso. Como ele vai chegar? Então a sugestão, né, que a gente então construa é, sugestões para esse editais, Isso. paute, então, né, a sociedade civil organizada comece a pautar para o governo, né, estadual e municipal daqui de Alagoas, Uhum. dizendo como a gente gostaria que esse dinheiro chegasse, por onde ele viria. Isso. Lembrando que desse dinheiro, já eu vi lá na lei que 20% virá necessariamente para Para editais, editais. né? Isso, isso, Então já isso. tem, ele já conta, né, com essa Sim. possibilidade, se ele já fala disso. Ana, Fala? assim, sem querer te interromper, só para Por também te favor. ajudar nesse Não, contexto. fica à vontade, por favor. Essas medidas, elas foram pensadas de uma forma de deixar maior liberdade para estados e municípios. Sim, Exatamente para que vocês possam se organizar e lutar por isso. A gente vai ter tempo para isso, né? Porque agora vai ter uns, vamos supor, 30 dias, tá? sim, De luta, né? Vamos supor 30 dias, porque o governo, a partir do momento da aprovação, tem mais 15 dias para repassar. Então, o princípio, realmente, assim, não foi amarrar, mas foi liberar, sabe? É dizer o seguinte, ó, estados e municípios têm que, primeiro, quem vai aderir, quem vai aceitar, que vai sim, assinar isso com o governo, vai ter que cumprir. Porque é um projeto de lei que ele tem um objeto específico, que são sim. essas 8 medidas. Eu posso até passar para você separadamente depois, você pode Quero, divulgar para né, aí para o fórum. por Eu já favor, tenho esse ponto separado, por favor. porque eu também oriento parlamentares, eu também oriento a sociedade civil, que é o meu amor, é a parte que eu mais gosto, é difícil pra caramba, mas eu adoro. Mas eu acho que é importante a gente pontuar isso, sabe? O Sim, projeto de lei, ele teve essa perspectiva de realmente deixar e possibilitar que estados e municípios possam fazer editais, pode fazer chamada simplificada, possa fazer bolsas, sabe? Possa prêmios, possa sim, criar esse recurso de uma forma mais ágil, para sim. amparar imediatamente todo o setor. Maravilha. Cris, eu agradeço demais a sua presença, foi ótimo, trouxe muita Coisa informação boa. boa. Que bom poder ter esse contato agora, que a gente já pode continuar trocando essas figurinhas aí. Agradeço Uhum. demais, lutadora, guerreira da cultura, cara, que Muito. chega a Nossa, dar um negócio, ai meu Deus, tem alguém que acredita, entende, fala a língua que a gente fala, lá sim. do outro lado do país. Só fazendo um Tamo detalhezinho com juntos. relação a essa coisa do Tá, outro lado do país, essa coisa de deixar aberto a lei é uma inteligência, né? Porque a gente tem um país continental com especificidades exatamente. mesmo, né? E aí, Isso. mais uma vez, reforçar, né, a importância da sociedade civil se Uhum. organizar, a importância dos fóruns se colocar, né? O fórum de Isso. dança, o fórum Fundamental. de teatro, né? Que a gente consiga dar mais essa Avançar. força aí para que a coisa caminhe. Sim. Eu queria que você Eu fizesse. gostaria de fazer. Tá, Fala, pode fala. falar, fala. Tá? Eu gostaria de fazer uma colocação aqui para você sobre essa pergunta que está aqui parada na minha tela, que é como a cultura pode contribuir para tirar o país. A cultura pode Isso, contribuir de todas as formas. Eu acho que a cultura, primeiro, esse projeto de lei aprovado dessa forma mais livre, né? sim, Ele vai contar, Ana, também, que é isso que eu queria dizer, até como quase uma frase final. Eu acho que a gente precisa se preparar para lidar com o novo mundo. Nós não sim, vamos voltar mais ao normal, não só pelo contexto político do que se transformou, em função dessa expansão de querer mudar a identidade não só do nosso país, mas do mundo.
sim, né, em função do capital, esqueceram as pessoas, e tudo que importa é o poder e o dinheiro, e isso não tem fundamento se não tiver pessoas, né? Então a gente não vai voltar. Eu estava lendo hoje uma matéria sobre a questão dos teatros, né, os monólogos, as uhum, relações, os beijos na boca, as pegadas, as festanças, como é que vai se dar? Eu acho que a arte como ela tem essa coisa do toque, muito mais, né, assim, da o proximidade, assim, afeto, eu né? acho que é importante a gente se estruturar, Ana, não só dessa forma, mas aqui em Brasília, por exemplo, eu vou dizer, no Distrito Federal como um todo, a comunidade cultural é muito unida, sabe? Aqui você faz uma audiência, vai 400 pessoas para discutir o FAQ, sacou? E a galera vai para cima mesmo, tem que se unir mesmo. E hoje a gente já está fazendo assim, usando muito vaquinha, a gente faz vaquinha para ajudar os artistas que não têm nenhum salário. Quem tem salário ajuda, eu ajudo. Eu ajudo 3 setores, sabe? Com um pouquinho de dinheiro. Cada um dando 50 pila, 10 pila, vira um montão para quem não tem nada. Sim, Então, eu acho que é importante Alagoas, pela realidade de Alagoas. sim, Assim, vocês que estão aí, tu sabe, como o gás, uma galera massa, jovem, bacana, sabe? Se organizem, construam mecanismos sustentáveis. Exijam que o governo tenha fundos, sabe? Cada ingresso pago, põe 5% lá no fundo do audiovisual, põe 5% no fundo do teatro, para quê? Para manutenção do espaço, para poder fomentar novos espetáculos. Cria uma comissão para fazer gestão desse recurso. Então, porque a gente vai ter que, em algum momento, começar a nos desenvolvermos sustentavelmente diante desse cenário, sim, entendeu? Porque nós não vamos poder construir assim, o governo, o cenário é caótico. Então eu acho que esse projeto ele serve para nos mostrar que é possível sim. A gente vai ter que transitar num período de dificuldade, mas eu acho que nós podemos carregar isso assim e aprender com isso de uma forma que a gente, vocês aí, eu digo vocês Brasil, vocês Alagoas, que eu amo de paixão, sou apaixonada pelo Nordeste, amo o Nordeste brasileiro, mesmo no fundo do meu coração, tenho paixão, meus amigos são todos daí, se organizem, se organizem para vocês criarem mecanismos maiores, exijam dos parlamentares. E não esqueçam, esse projeto ele vai regulamentado para o setor. Se estruturem. Vocês vão ter 30 dias, sabe, para acumular. Vocês já têm um acúmulo. Peguem os editais, não tá legal, foi copia-cola, formatem novo projeto, peguem modelos, eu tenho os modelos aqui do DF, a gente faz uma rede, vamos falar com a galera dos fóruns do Brasil, vamos organizar essas coisas. Nós estamos aqui para isso. O meu papel é esse, a minha militância é uma rede de relacionamentos. E a gente tem que começar a pensar mecanismos para que a gente consiga sair dessa com dignidade e que esse projeto de lei não seja só uma cesta básica na mesa, mas que ele seja também uma inspiração e uma dose de coragem para a gente seguir ao cenário que a gente vai ter que lidar no futuro e também para a luta que virá. Benedita da Silva já falou, não esmoireçam, tá? Os parlamentares vão fazer tudo que o legislativo pode para aprovar esse projeto. Então, mas vocês precisam estar. Mandem carta, telefona, mandem e-mail, não esgotem, porque só assim a gente vai mudar essa realidade. Tá é bom? isso, querida. Gratidão imensa. Vamos Vamos. continuar estreitando esse papo, Vamos. sabe? Temos aí muita construção pela frente, porque não é Com pontual, né? Agora a certeza. gente precisa, né, de mexer nessa parte Sim. emergencial, mas a gente sabe que o setor cultural ele Uhum. já vem em crise, já vem largado, Sim. né? E a gente Sim. precisa construir mesmo aqui no Estado, efetivar a política de editais, né? De efetivar esse diálogo, né, da sociedade civil com o poder Uhum. público, né, nos inteirar disso aí. Muito Isso, grata fundamental. mesmo. E a gente Obrigada tem por ainda isso cinco também. minutinhos finais, já está Tá. acabando. Eu queria que você falasse alguma coisa. Já acho que já teve uma fala bem É, esperançosa, eu acho assim, vamos nos organizar. ah, então eu vou falar um pouco da real, tá? De ontem para hoje, vamos embora? Bora. Seguinte, a cultura, Ana, a estrutura hoje é o seguinte. Saiu um decreto ontem, eu lamento para vocês, eu até posso pegar aqui e fazer a. Porque eu não consegui decorar ele ainda, mas eu já digo para vocês aqui, eu estou abrindo o notebook que ele apagou. Saiu um decreto ontem que fez o seguinte: dividiu a pasta da cultura. Eles pegaram os cargos de gestão, direção, secretaria, os cargos de poder, que são os cargos políticos, Sim, e fizeram
e colocaram esses cargos no Ministério do Turismo. Hum. Decreto de lei, se quiser anotar, Ó, 10.359. Cris, vamos fazer o seguinte. Eu acho que essa fala é muito importante. E a gente só tem 20 Tá, segundos para acabar. Então, eu tá. vou fazer assim: nós vamos fechar e abrir outra, tá? Quem tá aí, Ládia, gente.